Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal. Flamengo de volta ao Brasileirão, vencendo, brilhando no Maracanã lotado com 67 mil pessoas, 2-0 em cima do São Paulo. Gol dele, a lei do ex, Luiz Araújo, e o nosso garoto Wallace Ian, mais uma vez entrando e decidindo o jogo. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, mídia esportiva, trazendo todos esses detalhes. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para as notícias, crédito na descrição para ESPN. Estamos de volta aqui no Equipe F para falar da vitória do Flamengo 2-0 no Maracanã. Jogo agitado de um Flamengo que dominou a partida. No fim, o São Paulo até tentou buscar o empate, estava 1-0 e no finzinho, Wallace Ian. Esse nome é maravilhoso. Eu adoro o Wallace Ian. Fez um ótimo Mundial e está ganhando sua minutagem nesse momento em que o Flamengo tem a questão Felipe Luiz e Pedro. Mas vamos falar da vitória do Flamengo e ao mesmo tempo da situação no São Paulo, que continua bastante preocupante. A gente vai colocar os lances na tela. Silas, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breler. Boa noite pro fã do esporte também. Não dá pra colocar o áudio do teu filho, não, Felipe? Aquele que ele mandou pra gente? Meu filho, ele tá incomodado com algumas coisas nesse sábado. Tudo bem. Favorito, o Flamengo, seria contra qualquer equipe hoje no Maracanã, né? Primeiro tempo muito bom do Rafael, né? Essa é a grande verdade. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou também o segundo tempo. São Paulo, depois da entrada do Ferreirinha, melhora, mas algumas coisas elas são faladas no vestiário. Volta do Crespo, né? Ali de novo para o São Paulo, último campeão paulista, né? Tenho certeza que o Crespo falou tanto pro Marcos Antônio como pro Sabino: fecha a perna esquerda do Luiz Araújo. Nenhum dos dois fizeram isso. Ou seja, ele pegou a bola. Óbvio que se ele tá jogando do lado direito do campo, é pra ele usar a perna esquerda, uma tabela, pra a passagem do lateral direito, pra jogar pra dentro e tirar, como ele já fez outros gols assim. E o Marcos Antônio deu pra ele tudo aquilo que ele queria, assim como o Sabino também. Então, não tem muito o que reclamar, não. Vitória merecida do Flamengo. Breiner Pires, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Silas. Boa noite pro fã de esportes. O domínio do Flamengo inegável. Flamengo que sem o Gerson, o Felipe Luiz teve a sacada de colocar o Alan um pouco mais recuado. Quando precisava baixar ali para a linha dos zagueiros para fazer a saída de bola, era o Alan quem tinha essa missão principal. Jorginho com um pouco mais de liberdade. O jogo fluido do Flamengo permaneceu. Embora no primeiro tempo tenha, não digo nem faltado capricho, mas faltado mais sorte pro Flamengo nas finalizações. O Bruno Henrique nessa arrancada leva sozinho, o cruzamento é perfeito pro Plata, mas ele acaba chegando um pouquinho ali fora do tempo, né? A bola vai um pouco para trás, mas ainda assim o Flamengo muito melhor no primeiro tempo. A única oportunidade do São Paulo até o gol do Flamengo foi essa com o Cédric, que bateu mal. Muito mal. Mas o Flamengo defensivamente consegue ser muito sólido porque todo mundo tem o trabalho defensivo. Todo mundo ajuda a marcar no Flamengo. Então o São Paulo, com 3 zagueiros, o meio-campo mais recheado, né? O Crespo estreando e tentando, de certa forma, fazer um jogo de mais resistência. Mas ainda assim, em muitos momentos era presa fácil ao Flamengo, porque tem jogadores com uma intensidade muito alta lá na frente, não só com a bola, mas também quando perde, quando precisa retomar, e o Flamengo não dava muito respiro. Aí, golaço do Luiz Araújo, entendo o ponto do Silas, né? Fecha a perna esquerda, não deixa bater, mas esse pontinho canhoto, ainda mais como o Luiz Araújo, rápido, que você sabe que sempre... Luiz Araújo, Marinho, Leonel Messi. Hoje em dia o futebol inteiro. Não vai cortar pra esquerda. Antony, Estevão, pode... Você sabe que vai cortar pra esquerda, mas ainda assim é difícil marcar, porque o Luiz Araújo tem habilidade, é rápido, né? Tem uma boa batida na bola. E aí o Wallace Ian fechando um placar merecido pro Flamengo, né? 67 mil torcedores no Maracanã, os rubro-negros com saudade de assistir o time em loco, de assistir o time no Maraca, prestigiando uma boa vitória do Flamengo. O favoritismo já era esperado. O Flamengo tem uma equipe alguns degraus acima do São Paulo, não só de elenco, mas também de estágio, né? De preparação, de maturidade. O Crespo está chegando agora, vai ter de lidar com algumas limitações de elenco. Hoje não teve Lucas Ferreira, 2 jogadores que seriam fundamentais
para dar mais saída, para dar mais transição ofensiva para o São Paulo, mas o Flamengo, evidentemente, foi o melhor time no Maracanã, mereceu a vitória e poderia até ter feito mais. E melhoras para o Ayrton Lucas, né? Tomara que não tenha sido nada ali, ou seja, que foi, a gente já viu que foi, mas nada de osso, fratura. Só uma lesão, que não tenha tido nenhuma fratura. Vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante coisa para falar, eu vou acionar também o Rafael Marques, quero saber o ponto de vista do Rafael geral sobre o jogo, depois a gente vai em alguns detalhes. Lembrando, o Inter venceu no fim, 1-0 vitória, sai da zona de rebaixamento, não é o São Paulo que entra ainda, tem outros jogos, São Paulo pode aí terminar numa situação bastante complicada nessa rodada, mas independentemente disso, a situação é complicada. Rafael Marques, seja bem-vindo, boa noite para você. Esse 2-0 do Flamengo contra o São Paulo. Olha, Felipe, boa noite para você, para o Silas, para o Breiner, para o Fã Esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Acho que ficou até barato. Estava ouvindo a análise do Silas, também do Breiner sobre o jogo. Pelo primeiro tempo, pelo volume de construções do Flamengo, pelas inúmeras intervenções do Rafael, goleiro do São Paulo, no primeiro tempo que terminou 0-0, já o Flamengo ter deixado a etapa inicial vencendo pelo menos por diferença de 2 gols. E depois do gol do Luiz Araújo, aos 16 minutos do segundo tempo, é que o São Paulo tentou minimamente jogar um pouco mais. Houve uma mudança no comportamento dos alas na virada do primeiro para o segundo tempo. O Cédric e o Enzo se soltaram um pouquinho mais ao ataque, mas nada que causasse uma alteração macro no cenário do jogo em si. O Flamengo seguia sendo imponente, propositivo, presente com muita gente no campo de ataque, e em algum momento o espaço vai aparecer, né? E graças ao talento do Luiz Araújo, ele apareceu, não tinha como o Rafael pegar aquela bola para fazer 1-0. E aí o São Paulo precisou reagir. O Flamengo teve o benefício do contra-ataque, desperdiçou várias oportunidades de usufruir mais do espaço que o São Paulo estava ofertando a ele. E no finalzinho chegou ao segundo gol, fechando a vitória por 2-0, que o mantém líder do Campeonato Brasileiro após aí a rodada deste sábado. O que dá para dizer é que o Flamengo aproveitou bem esse período pós-mundial, porque o Felipe Luiz conseguiu encontrar soluções preliminares para 2 ausências bem relevantes, Pulgar e Gerson. E pelo lado do São Paulo, me preocupa um pouquinho a postura. Nada contra o esquema tático de 3 zagueiros, 2 volantes, não é isso. Mas achei o São Paulo excessivamente ausente do jogo com a bola, viu, Felipe? Não, você toca num ponto, a gente vai falar, a gente vai começar exaltando essa vitória do Flamengo, mas eu tô muito fazendo um comparativo. Se o São Paulo tivesse o Textor, o Crespo teria problemas, porque o Textor disse, não, o Botafogo se comportou com o Palmeiras como foi com o PSG, e aí o São Paulo se comportou com o Flamengo como se fosse o Bayern de Munique. Mas também acho que há uma diferença importante, mas de fato, primeiro tempo São Paulo não jogou, foi um ataque contra a defesa, mas aí tem muito do mérito do Flamengo. Vamos ao Maracanã para se entender com o Pedro Torre. Pedro, tivemos um público muito grande por aí, é o pós-mundial, então tem a vitória? Tem os 3 pontos? Tem a liderança mais frouxa, né? mais folgada para o Flamengo? Também, mas tem a volta do Mundial pela primeira vez no Maracanã, um jogo, né? A retomada. A história do Pedro e do Felipe Luiz, pra gente entender se isso foi algum assunto na arquibancada, quando eu digo assunto, de uma torcida que ou apoia o Felipe Luiz ou que pede o Pedro. Como é que foi todo esse Maracanã nessa belíssima vitória do Flamengo 2-0? Pedro, boa noite pra você. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço pra você, um abraço pra todo mundo do Equipe F, que acompanha a gente de casa agora, enfim, quem acompanha de qualquer lugar, né? Hoje em dia dá para acompanhar de qualquer lugar, facilmente. Então, um grande abraço a todos. Agora já estamos na batida aqui, tá rolando um funk, a torcida do Flamengo vibrando muito empolgada até, depois do gol do Wallace, principalmente, o filme que sacramentou a vitória de 2-0 aqui no Maracanã. E você falou um público muito bom, realmente. Só para passar aqui, para ter ideia do público bom, 67.359 presentes e 63.330 pagantes. Então, um público bem grande aqui no Maracanã, Maracanã lotado, o pessoal fazendo uma grande pressão. E você falava da questão do Pedro. O Pedro apareceu por aqui, estava na beira do gramado antes do jogo, bermuda, boné, estava observando ali, conversando com pessoas da equipe de comunicação do Flamengo, seguranças, observando a movimentação.
mas não houve, pelo menos do que eu pude perceber, porque os alto-falantes do Maracanã são assim, um nível assim, que às vezes não dá para conversar com a pessoa que está do lado, mas a gente tenta observar, enfim, não houve nenhuma movimentação de torcida no sentido de pedindo Pedro, algo nesse sentido, e nem algo no sentido de criticar o Filipe Luís, alguém da diretoria, não houve nada disso. Foi mais focado mesmo a torcida, no geral, em apoiar o time para esse retorno de campeonato brasileiro, o Flamengo tentar de todas as maneiras aí retomar as vitórias e voltar com a liderança, tentar amenizar esse ambiente. Foi uma festa muito grande mesmo que aconteceu aqui no Maracanã, então torcedores empolgados nesse sentido, e mesmo quando o Flamengo tinha dificuldade na pontaria, né, porque poderia de alguma maneira o Pedro fazer falta nesse sentido, a torcida balançar demais, gritar o nome dele de alguma maneira de protesto, não houve isso. O Plata perdeu um gol no primeiro tempo, o Flamengo perdeu algumas chances importantes, foi para o intervalo com 0-0, mas não houve nada nesse sentido. Então o Filipe Luís apoiando, batendo palma para os jogadores quando perdiam chance, tentando de qualquer maneira incentivar os atletas dentro de campo e pegar alguma oportunidade. Então ele depois colocou o garoto Wallace, fez o gol ali no rebote, como centroavante típico mesmo, enfim, e sacramentou essa vitória de 2-0. A temperatura a gente vai sentir mais depois pela coletiva agora, pela zona mista, como é que isso afetou, mas de certa maneira ameniza já uma vitória de 2-0 em liderança do Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada no ambiente. Se tivesse um resultado negativo, aí sim balançaria demais. Mas a torcida do Flamengo, agora a arquibancada, olha aqui para trás, a arquibancada já bem mais vazia, escoou legal, o pessoal sai daqui com um sorriso de orelha a orelha. Felipe. Valeu, Pedro. Qualquer novidade por aí, só chamar. Sei que tem todo aquele trabalho coletivo, a zona mista e tudo isso. Você, fã de esportes, vai acompanhar aqui na ESPN e também no Disney Plus. Turma, vamos lá. Flamengo, eu acho que tem essa questão que o Rafa trouxe da ausência do Gerson, que é definitiva, ele saiu do clube, e a do Pulgar, que é por um bom tempo pela sua lesão. Como é que a gente viu o Flamengo nesse sentido? E o setor ofensivo, sem ainda trazer o Pedro, embora eu vou querer ouvi-los sobre a situação do Pedro e tudo mais, esse setor ofensivo é o mais móvel, que parece mais competitivo, na visão do Filipe Luís, Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, meiuca e ataque. Começa aí, Breno, vem junto Silas e Rafa também. Então, vi como uma escalação interessante do Filipe Luís, uma boa proposta, né, para suprir a ausência do Gerson, adiantar o Jorginho, que tem mais qualidade técnica, tem mais visão de jogo, característica diferente. O Gerson tem mais força, ele consegue arrastar mais a marcação, tem até o drible, eventualmente quando jogava aberto pelo lado direito, mas o Filipe Luís vai moldando de uma maneira diferente, mas não dá para dizer que o Flamengo não tem opções. O Felipe conseguiu encontrar uma situação ideal para o meio-campo. Na frente, eu vejo que não tem mistério, Felipe. Hoje, a realidade o Pedro é banco do Flamengo. Para mim, pode até variar de um jogo ou outro quando voltar, quando aparar as arestas, mas a realidade é que, para a ideia do Filipe Luís, para o que o time joga, e principalmente nesse sistema, eu vejo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo como a formação ideal. E aí resolve um problema do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique volta a jogar na posição ideal, mais aberto, e hoje, em determinados momentos, no primeiro tempo, o Bruno Henrique lembrou aquele Bruno Henrique Prime de 2019. Na ponta esquerda, com velocidade, fazendo facão, o tempo inteiro incomodando a defesa adversária. Até achei que o cartão amarelo que ele tomou ali por aquela bicicleta, o Wilton Pereira Sampaio viajou ali, dá uma bicicleta, para mim não era para nem ter sido marcada a falta, mas vejo que o Flamengo resolve alguns problemas com Plata ali. E você falou, Felipe, da criação do São Paulo. São Paulo criou pouco, mas o Flamengo, quando joga no seu nível habitual, é um time que joga e não deixa jogar. O Flamengo não tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro à toa, e a gente viu isso no Mundial de Clubes também. É um time que tem a bola, tem volume, e quando perde, os caras desesperados para roubar. E aí o Plata faz esse trabalho de forma incansável, o Bruno Henrique também. O Luiz Araújo talvez seja o menos talentoso dos atacantes. Marcou um golaço, participou do outro. Mas bola por bola, talvez seja o que
menos encante, mas sem a bola faz um trabalho exemplar. E isso diz muito porque o Pedro não joga. O Pedro não consegue atuar nessa rotação sem a bola. E o Flamengo, para se defender, precisa jogar assim, os caras marcando lá na frente com essa intensidade. E o São Paulo sofreu, mesmo até no começo do primeiro tempo, com uma boa organização na saída de bola, o Flamengo conseguia pressionar e retomar, porque faz isso muito bem, uma das principais virtudes desse time do Filipe Luiz. Ô Felipe Breira, eu vejo assim, a análise, ela é simples de fazer. Se você pega Jorginho faz gol? Faz gol. O Alan não. Mas e aí? Luiz Araújo, faz gol. Arrascaeta? Faz gol. E o Arrascaeta nem jogou tão bem hoje, hein? Bruno Henrique, faz gol? Faz gol. O Wallace faz gol? Faz, tanto que fez gol. Plata, faz gol? Até os zagueiros, quando vão pro ataque, fazem gol. Não, teve um escanteio na área que eu acho que foi o Léo Pereira que cabeceou e o Rafael, mais uma vez, fez uma grande defesa ali. Aí você vai pro São Paulo. André Silva, tá ali entre os goleadores. Oscar, não é o cara que é goleador. O Lucas, sim. O Lucas é um cara que chega mais. O Alisson, Marcos Antônio, Pablo Maia. Aí você tá jogando com 3 zagueiros. Se você tá jogando com 3 zagueiros, os teus beiradas têm que chegar. O Ayrton Lucas no Flamengo chega. Chega e chega muito e chuta de fora da área. O Cedric, a gente viu que ele é um bom marcador, ou Cedric, mas do meio de campo pra frente, não é aquele cara que tá sempre ali. A gente olhando um pouco pra Copa do Mundo de Clubes, o Hakimi fez uma jogada, ele é marroquino, né? Sim. Do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. Absurda a jogada que ele fez. Contra o Bayern de Munique. Ele dribla todo mundo. Lá pela direita, rola e o Dembélé de direita vai e faz o gol. Então, quando você está jogando com ala, os alas precisam ser parte, assim, muito integrante do ataque. Aí a gente vê o lance do Cedric, tinha um jogador ali, não sei, acho que é o Marcos Antônio que está ali pedindo a bola, ó. Do lado do YouTube Pereira ali, ó, e ele não passou. Mas dava pra dar chutar melhor, né? Não, aquela bola. Até acho que ele podia chutar. Aquela bola mas você tem que tirar. Tanto que o Wesley faz uma jogada parecida, dribla pra dentro e tira no chão. O Rafael faz outra linda defesa. Sim. Então, assim, a conta e a análise é simples, é essa. Você tem no São Paulo um jogador que tem gol, que é o André Silva, e os outros todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluindo os 2 alas, que não tem gols. O melhor Palmeiras que a gente viu jogar nos últimos anos, todo mundo fazia gol, só o Everton, o goleiro, que não fazia gol. Os zagueiros faziam gol, os 2, os atacantes todos faziam gol, os volantes todos faziam gol. Então, eu acho assim, quando você está numa situação como essa que o Crespo está vivendo hoje, o Luciano estava fora, né, por cartão, o Lucas Moura tá por lesão ainda, mas vocês têm uns meninos lá. O Ferreirão também estava fora, acho que por lesão, alguma coisa assim. Ou seja, quando entrou o Ferreirinha, melhorou o São Paulo, porque o Ferreirinha também tem gol, mas era muito pouco e o Crespo vai, sabe? Eu critiquei a saída do Zubeldia, porque eu achava que não era o Zubeldia, e eu também acho que não vai ser o Crespo agora que vai dar, que vai resolver os problemas do São Paulo, porque os problemas do São Paulo estão dentro do campo. Basicamente é isso. Deixa eu jogar pro Rafa, voltando pro Flamengo, Rafa, essa história do ataque, da solução no meio de campo, você já abordou mais o seu primeiro comentário, o ataque, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E aí eu pego o que disse o Breira de o Pedro hoje é banco. E eu falo, é um banco à frente do Wallace ou atrás? Porque eu acho que esse bobear é o debate, hein? Mas será que não tem a ver, Felipe, com a declaração do Couto, até pode, mas o Wallace tá jogando. Não me parece que quando o Pedro voltar, assim, ele volta jogando. E tem estrela, moleque. E o moleque, exatamente. O Wallace está quase mais para entrar no debate se já ou é titular ou tem que jogar mais tempo do que exatamente a posição dele no banco. Quero te ouvir. Mas parece que é onde o Felipe gosta dele, né? Quero te ouvir, Rafa. Então, só em relação a essa questão do centroavante, né? Sim, Silas, acho que o Filipe Luiz gosta do Plata por dentro, mas na verdade a primeira tentativa foi o Bruno Henrique, né? E o Brenner falou sobre isso há pouco, é um pouco sacrificante demais para o perfil de jogo do BH colocá-lo centralizado. Ele precisa receber essa bola de frente e partir para 1 contra 1 contra o zagueiro adversário. A velocidade, a explosão são características do jogo que ele só consegue desenvolver se ele receber essa bola de frente.
como um pivô, como um centroavante, por mais que seja um homem de movimentação, fica mais difícil para ele contribuir coletivamente. O perfil de jogo dele não permite isso. O Plata já tem mais recursos técnicos, de retenção de bola, é um jogador forte. Hoje teve o lance do primeiro tempo que ele chegou um pouquinho fora do timing do cruzamento e pegou de primeira, a bola passou perto da trave. E tiro de finalizador ele também tem, talvez seja uma alternativa interessante. Respondendo a pergunta entre Pedro e o Wallace Ian, é difícil falar isso cacifando, né, com toda certeza o que está na cabeça do Filipe Luís, mas eu acho que os fatos falam por si. Primeiro, é preciso dizer o seguinte, até agora não está explícito para ninguém se quem tirou o Pedro do jogo foi a diretoria ou se foi o treinador. Há informações de parte a parte. É preciso, inclusive, esperar a coletiva do Filipe Luís. Há muito tempo que uma coletiva não era tão aguardada assim, para a gente poder ouvir do treinador qual é, de fato, o enredo da história do afastamento do Pedro. Quem está insatisfeito porque ele é banco, todo mundo sabe. Que o Boto já disse que tem que vender, ou que quer vender o jogador, todo mundo sabe. Agora, qual foi o elemento a mais que fez esse cenário se transformar numa retirada de uma relação? Porque aí sim é mais sério, né? Até então, o Silas está aí, foi jogador e bom, muito bom, sabe muito bem disso. Essa história de estar insatisfeito, não quer jogar, quer sair, quer ficar, está no contexto que o cara vai jogando. A partir do momento que o Pedro sai da relação, nós temos um fato novo e sério. Isso tem que ser esclarecido, porque há informações circulando de tudo quanto é parte. Mas, partindo do princípio que é uma decisão técnica, se ela for técnica, sim, o Wallace Ian está à frente do Pedro. Deve estar? Talvez. Acho até que pela bola que vem jogando, merece mais que o Pedro. E, como disse o Breler, entrega mais para a dinâmica coletiva da equipe do que o Pedro. E futebol é isso, não tem muito jeito, gente. Eu sou fã do Pedro. Achei ele um baita centroavante, jogador que em forma é jogador para estar na seleção brasileira, para ganhar uma vaga para a Copa do Mundo no ano que vem. Agora, não está em forma, não está jogando, não está vivendo uma fase técnica boa. Tem muitas questões aí envolvendo o Pedro. E enquanto ele não se pagar em campo, outros vão se pagar no lugar dele. E é o caso do Wallace Ian. Mas vamos lá, agora eu quero falar. É isso aí, nação, Brasileirão de volta, Flamengo mais líder do que nunca. Eu estava muito ansioso de ver o Mengão em campo novamente, não só eu, como o Maracanã demonstrou isso. 67 mil pessoas estavam lá presentes no Maracanã. E aí a mídia trouxe esses detalhes, né, sobre Pedro, Wallace Ian, Plata, BH, Luiz Araújo, enfim. Trago algumas informações e opiniões minhas pessoais. Se você concorda ou discorda, expresse sua opinião aqui nos comentários e vamos bater um papo um pouco sobre o Flamengo, o time que a gente torce. Vamos lá. Eu começo com a importância de um elenco grande que o Flamengo tem. Isso porque o Flamengo perdeu 2 laterais esquerdos. 2, Alexandro, que sentiu no início do primeiro tempo, e Ayrton Lucas, que como a gente viu, ele teve um corte muito grande na canela ali, em um contato com o Enzo, do jogador do São Paulo, e isso fez com que ele também fosse substituído. Ou seja, o Flamengo, em um jogo, perdeu 2 laterais esquerdos. O Vina estava em campo, mas por opção de Filipe Luís e sua comissão, preferiu colocar Varela, que é lateral direito, na lateral esquerda. Então a importância que o Flamengo precisa ter de ir ao mercado. Eu sempre bato nessa tecla porque, por exemplo, já perdeu o Gerson. É outra pauta que a gente fala também um pouco. E se perder a Arrascaeta, quem joga naquele meio ali fica perdido o meio de campo do Flamengo. Então é necessário que o Flamengo vá ao mercado com esse dinheiro aí que ganhou de Gerson. E você, torcedor do Flamengo, o que é que você acha, emendando aí o assunto Gerson? O Flamengo sentiu a ausência de Gerson? Expresse aqui sua opinião nos comentários. Como é que o Filipe Luís ali, ele colocou a Alan um pouco mais recuado, que por sinal vem me surpreendendo bastante, porque está jogando muito bem, fez um bom jogo, defensivamente e ofensivamente também. Então assim, Filipe Luís está trabalhando com suas peças, lembrando que tem ainda Dela Cruz, infelizmente vem sofrendo inúmeras lesões, mas o Flamengo ainda conta com Dela Cruz, Alan, tem o Araújo, então tem o Jorginho, a Arrascaeta. Esses aí são os meias que o Flamengo tem disponíveis, enquanto o Eric Pulgar está tratando a sua lesão. E Plata deve ser titular no time do Flamengo, na frente de Wallace Ian e na frente de Pedro?
No esquema de Felipe Luiz, isso é claro, isso porque ele apoia bastante, ele volta bastante, ele é muito dinâmico, é versátil, é veloz. Então, pro esquema de Felipe Luiz, ele é importante e é titular. Na minha opinião, agora eu vou expressar a minha opinião, não significa que eu estou certo, eu sei mais do que qualquer outra pessoa. Eu gosto mais de Pedro como titular, centroavante. Mas no esquema de Felipe Luiz é necessário realmente que os jogadores, os atacantes, voltem para ajudar a marcação. Então no esquema de Felipe Luiz ali, Alan é importante, assim também com o Plata. E teve a lei do ex, Luiz Araújo aí, não comemorou, respeitou. Segundo ele, a torcida do São Paulo por não comemorar, mas foi um golaço, foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, do Flamengo. Participou dos 2 gols, um golaço, e no segundo gol que o Alisson fez, gol de rebote, foi chute dele ali. Então, para mim, foi o melhor em campo. Dito isso, gostaria de saber da sua opinião, torcedor do Flamengo. Pedro deve ser titular, deve ser vendido, o Alisson está na frente de Pedro, Plata deve ser titular. Quem você realmente monta aí esse esquema aí de time titular do Flamengo? Essa polêmica, se Pedro sai, se Pedro não sai. Você sentiu a ausência de Gerson, nosso Coringa, ou ex-Coringa? Expresse sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, discorda. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo, compartilha com seus amigos e seus familiares e segue o líder. Abraço, nação!